É uma fama exagerada. Ele atingiu o nível de fama do Johnny Depp Tom Cruise. E depois tornou-se num tipo super calmo que consegue passar por multidões, que se senta no metro sozinho. O Reeves acaba de confirmar a notícia que ninguém queria ouvir. Após meses de especulação, o adorado ator finalmente deu um passo em frente com uma revelação emotiva que deixou os fãs em choque. Liberdade pessoal. As suas palavras eram pesadas. A sua voz era instável. Isto não era apenas mais uma atualização da carreira, isto era algo muito mais. Pessoal, um diagnóstico que muda tudo. Poderá isto significar o fim dos papéis cheios de ação, que fizeram dele uma lenda de Hollywood? O que aconteceu? Realmente a Keanu Reeves, a verdade, por detrás do seu anúncio desolador, vai deixá-lo sem palavras. Keanu Reeves, um homem de mistério e resiliência. Keanu Reeves sempre foi um enigma numa indústria onde as vidas das celebridades são dissecadas sob um microscópio, ele de alguma forma continua a ser intocável, deslizando por entre as fendas dos mexericos de Hollywood com uma aura quase mítica. Não ostenta a riqueza, raramente se envolve em controvérsias e mantém a sua vida pessoal fechada atrás de uma parede impenetrável. Mas talvez seja isso que o torna tão fascinante. É uma das maiores estrelas de cinema do mundo. Mas é mais provável vê-lo a andar de metro do que a entregar-se aos excessos luxuosos da fama. Provavelmente moldado pelas imensas perdas pessoais que ensombraram a sua vida. Reeves conhece a dor de uma forma que poucos conhecem. Como apenas Language Not Registered for Generation Anos, perdeu o seu melhor amigo River Phoenix devido a uma overdose de drogas. Foi uma perda devastadora que o marcou para sempre. Anos mais tarde, viveu uma tragédia ainda mais profunda. A sua filha, A.A., nasceu aos Language Not Registered for Generation Mrs. e, como se isso não bastasse, apenas Language Not Registered for Generation Mrs. mais tarde, a mãe da criança e parceira de longa data de Keanu, Jennifer Sim, perdeu a vida num acidente de viação. Estas perdas são inimagináveis e, no entanto, Keanu nunca deixou que elas o definissem. Em vez disso, encontrou consolo no seu trabalho. A representação tornou-se o seu refúgio, um lugar onde podia canalizar a dor para algo tangível. Quando as pessoas falam das suas atuações, seja em Matrix, John Wick ou mesmo nos seus primeiros dias em Speed, mencionam frequentemente a sua intensidade, que se destaca. Hollywood está cheia de atores que se fazem de bonzinhos para as câmeras, mas Keanu é o verdadeiro ator. As histórias sobre a sua generosidade são intermináveis. Doou secretamente uma grande parte dos seus ganhos em Matrix às equipas de efeitos especiais e de figurinos. Não o faz para chamar a atenção, falo porque é assim que ele é. Durante anos, Keanu tem sido um símbolo de força silenciosa, um homem que sofreu um desgosto inimaginável, mas que continua a seguir em frente com Grace. Mas ultimamente algo parece diferente. Os fãs que seguiram a sua carreira durante décadas começaram a notar pequenas mudanças, subtis mas inegáveis, nas suas entrevistas. O seu olhar está exausto, como não estava antes. Claro que Keanu sempre foi uma pessoa muito reservada e, por isso, não é pessoa de revelar as suas emoções ao mundo, mas até os que lhe são mais próximos têm dado a entender que algo o tem afetado. Um amigo de longa data comentou recentemente que Keanu tem andado mais retraído do que o habitual, optando por passar mais tempo na solidão. Compromissos que se afastam da indústria de uma forma que parece diferente. A questão que se coloca é simples. O que se passa com Keanu Reeves? É fácil descartá-lo como apenas mais um capítulo na sua famosa vida misteriosa. Mas há algo neste momento que parece significativo. Não é apenas a sua habitual natureza tranquila, é algo mais. Embora o próprio Keanu tenha permanecido em silêncio, as peças estão lentamente a encaixar-se. Algo está a acontecer com Keanu Reeves que pensávamos saber há décadas. Definição de uma estrela de ação. Despite Matrix e John Wick, ele lançou-se literalmente em alguns dos papéis mais exigentes do ponto de vista físico que Hollywood tem para oferecer. Ele não se limita a representar o papel, encarna a TI treinando incansavelmente e executando muitas das suas próprias acrobacias. Os fãs ficaram maravilhados com a sua dedicação, a sua capacidade de se mover com a precisão de um artista marcial, a sua vontade de levar golpes reais em nome da autenticidade. Mas enquanto o público vê os resultados, as sequências de luta perfeitamente coreografadas, os tiroteios intensos, a ação sem falhas que raramente se vê a custo. Reeves nunca se quis queixar, mas nos bastidores suportou mais castigos físicos do que a maioria imagina. Como ele próprio admite, teve vários ferimentos ao longo dos anos, uma ruptura discal nas costas, um tornozelo partido, problemas no joelho que se arrastam há décadas e, no entanto, nunca deixa que isso o abrande.
Quando lhe perguntam em entrevistas como é que continua a insistir, a sua resposta é sempre a mesma: adora o que faz, especialmente este tipo de papéis. Mas, mesmo para alguém tão implacável como Keanu, o tempo passa durante as digressões de imprensa de John Wick. Houve pequenos momentos que levantaram as sobrancelhas dos fãs de longa data. A sua energia habitual parecia ligeiramente enfraquecida. O seu portão, outrora suave e sem esforço, tinha a rigidez ocasional de alguém que sente o peso de anos de desgaste. Entusiasmado, Sam, em vez disso, admitiu que fazer estes filmes é mais difícil do que parece e que o seu corpo estava a senti-lo mais do que nunca. Isto foi apenas o início, mas mais tarde falaremos sobre isso. Este não era o Keanu Reeves a que as pessoas estavam habituadas. O homem que sempre ignorou a dor, que treinou como uma máquina para as sequelas de Matrix. Mesmo quando recuperava de lesões, que aceitou todos os desafios que Hollywood lhe lançou. Agora, pela primeira vez, reconhecia abertamente os seus limites e não se tratava apenas de ação. Cenas já não se tratava de algo mais profundo. Mesmo fora da sua carreira cinematográfica, Keanu tem estado diferente, tem faltado a mais eventos, afastando-se dos olhos do público de uma forma que parece diferente da sua privacidade habitual. Keanu estava elegante como sempre, vestido com seu estilo discreto característico, mas algo estava errado quando lhe perguntaram sobre o seu próximo projeto. Em vez do seu habitual entusiasmo comedido, hesitou por um breve segundo, parecia perdido em pensamentos, antes de dizer simplesmente: estou a levar as coisas um dia de cada vez. Não era a resposta de alguém que estava apenas a fazer uma pausa. Era outra coisa. Em poucos dias, as especulações espalharam-se como fogo. Estaria ele a reformar-se? Estaria ele simplesmente esgotado? Haveria alguma coisa a acontecer nos bastidores que ninguém soubesse? Para mostrar, e o mundo não pôde deixar de se perguntar o que é que ele não nos estava a dizer para compreender a complexidade do seu recente anúncio. Temos de falar de outra coisa. Primeiros, projetos recentes e compromissos públicos. Keanu Reeves nunca foi pessoa para abrandar enquanto muitos atores do seu calibre se acomodam em papéis previsíveis ou se afastam da ribalta. Reeves continua a ramificar-se assumindo projetos que refletem as suas paixões pessoais, tanto quanto as suas ambições profissionais nos últimos anos, O trabalho de Reeves estendeu-se para além do grande ecrã, dando aos fãs uma visão mais próxima daquilo que verdadeiramente o inspira. Um dos seus empreendimentos mais pessoais é Visionaries, uma série documental que estreou no canal Roku em março de Language Not Registered for Generation. O programa, que co-criou com o seu parceiro de negócios de longa data, G. Hollinger, é um mergulho profundo na criatividade, na inovação e na perícia, coisas que Reeves há muito admira. Designers e pensadores de vários campos, todos discutindo o que significa criar algo significativo. O amor de Reeves por motocicletas é bem conhecido. Ele e a fundaram a Arch Motorcycle em Language Not Registered for Generation, uma empresa dedicada à construção de motos personalizadas de alto desempenho. A sua colaboração sempre foi mais do que apenas um negócio. É uma paixão partilhada que agora evoluiu para uma plataforma de narração de histórias. O programa segue o seu processo criativo, bem como as suas conversas com outros inovadores. Desde escultores a arquitetos, todos eles trazem diferentes perspectivas sobre a arte de fazer algo excepcional. Para além de visionários, Reeves também tem equilibrado a sua vida pessoal com atividades criativas. Desde Language Not Registered for Generation, que mantém uma relação com o artista Alexander Grant, que conheceu enquanto colaborava no seu livro Ed to Happiness. A sua ligação começou através da ART e continuou a evoluir, levando-os a cofundar a X Artist Books, uma editora independente dedicada a trabalhos experimentais de alta qualidade. Apesar das suas aparições públicas em conjunto, o casal mantém-se reservado, preferindo deixar que o seu trabalho fale por si. Mas uma coisa é certa, quer seja através de publicações ou de viagens de moto em conjunto, Reeves e Grant partilham um apreço mútuo pela criatividade, aventura e conversas profundas. Profissionalmente e pessoalmente. Entretanto, na frente cinematográfica, Reeves tem estado a trabalhar para algo que os seus fãs têm vindo a pedir, a tão esperada sequela de Constantine. O filme original, lançado em Language Not Registered for Generation, desenvolveu um culto de seguidores, com os fãs atraídos pelo retrato de Reeves do cínico e cansado caçador de demônios John Constantine. Constantine Language Not Registered for Generation estava oficialmente em desenvolvimento, com Reeves de regresso e o realizador Francis Lawrence de volta ao leme. O anúncio foi recebido com entusiasmo, mas o próprio Reeves manteve-se humilde, afirmando simplesmente que estava grato por ter a oportunidade de voltar a interpretar John. Energia criativa.
Mas, por baixo da superfície, algo mais se tem vindo a alterar. Ao contrário do seu habitual entusiasmo pelo trabalho, tem havido momentos, pequenos, mas perceptíveis, em que parece mais retraído, mais reflexivo. Num evento recente, quando lhe perguntaram sobre os próximos papéis, fez uma pausa por um momento antes de dizer simplesmente: "Estou a viver um dia de cada vez." Para um homem conhecido pelo seu empenho e motivação, a resposta foi inesperada. Não foi um sim ou um não definitivo. Foi a resposta de alguém que estava a ponderar algo muito maior, enquanto Reeves continua a avançar com o objeto de projeto que o inspira. Uma incerteza silenciosa permanece em segundo plano. Os que lhe são mais próximos notaram mudanças subtis. As suas aparições públicas tornaram-se mais seletivas e, mesmo nas entrevistas, há um tipo de energia diferente. Ainda gentil, ainda pensativa, mas marcado por algo mais pesado. Os fãs podem ainda não saber exatamente o que se passa, mas uma coisa é clara: algo está diferente, e era apenas uma questão de tempo até que o próprio Keanu abordasse a questão da saúde. Desafios e impacto na carreira Keanu. Reeves há muito que é admirado pelo seu empenho inabalável em realizar as suas próprias acrobacias, uma dedicação que definiu a sua carreira como estrela de ação. No entanto, com o passar dos anos, esta vontade implacável começou a ter consequências para o seu corpo no início de Language Not Registered for Generation. Durante as filmagens da comédia Good Fortune, Reeves sofreu um grave acidente no set que viria a marcar um ponto de viragem na forma como a sua saúde física se cruza com a sua vida profissional. Durante as filmagens de uma cena que envolvia um mergulho no frio um momento de infortúnio ocorreu quando Reeves estava a executar um movimento de rotina que já tinha realizado inúmeras vezes antes, quando o seu pé ficou inesperadamente preso e o seu joelho não conseguiu acompanhar o movimento do seu corpo. O impacto foi súbito e grave, e a sua rótula sofreu uma lesão significativa que o deixou com uma recordação dolorosa dos riscos inerentes ao seu ramo de trabalho. Este incidente não só perturbou o calendário de filmagens, como também obrigou a equipe de produção a adiar uma sequência de dança muito esperada até Reeves. Teve tempo suficiente para recuperar. As repercussões desse acidente foram sentidas muito para além dos atrasos imediatos na produção. Ao longo dos meses seguintes, o ator reconheceu abertamente que as exigências físicas dos seus papéis de ação estavam a começar a atingi-lo. Em várias entrevistas, Reeves deu a entender que, embora o seu coração continue totalmente investido na sua arte, o seu corpo está a manifestar os seus limites, as lesões acumuladas ao longo de décadas. Desde uma ruptura discal a várias tensões e rupturas, servem agora como um forte indicador. Esta lesão, juntamente com as muitas outras que pontuaram a sua carreira, levou a uma mudança palpável na forma como Reeves aborda os seus projetos futuros. Outrora conhecido pela sua incansável ética de trabalho, Reeves expressou recentemente cautela em aceitar papéis que exijam um esforço físico extremo. Ação. Embora a ideia de regressar a uma das suas personagens mais icônicas o entusiasme a ele e aos seus fãs, a realidade prática do seu estado físico sugere que algumas mudanças podem ser inevitáveis. Apesar destes desafios, Reeves continua a avançar com uma ética de trabalho impressionante. Por exemplo, durante o seu trabalho na série de vídeo Secret Level da Amazon Prime, que alegadamente suportou longos e cansativos dias de filmagem. Mesmo quando lidava com uma rótula partida, filmar cenas durante horas a fio com mobilidade limitada não é tarefa fácil. No entanto, Reeves conseguiu persistir, demonstrando a mesma resiliência que se tornou sinônimo do seu nome. Contudo, estes esforços não passaram despercebidos àqueles que trabalham de perto com ele. Colegas e membros da equipe têm comentado o impacto das suas lesões, reconhecendo tanto o seu empenho como a preocupação com o seu bem-estar a longo prazo. As exigências dos seus papéis passados estão a levar a uma reavaliação ponderada do tipo de projetos que escolhe para prosseguir. Há uma sensação crescente de que os papéis futuros poderão inclinar-se mais para narrativas, orientadas para as personagens do que para os espetáculos de acrobacias que definiram o seu trabalho anterior. Este período de introspecção e adaptação ilustra os desafios mais vastos enfrentados por alguém que passou décadas à vista do público, atuando aos mais altos níveis de fisicalidade. Os artistas dedicados têm de acabar por ouvir os seus corpos. O caminho a seguir é de um otimismo cauteloso, à medida que ele explora formas de se manter fiel à sua paixão artística e, ao mesmo tempo, salvaguardar a sua saúde a longo prazo, reconhecimento público e perspectivas para o futuro. Durante anos, Keanu Reeves foi o tipo de ator que deixa o seu trabalho falar por si próprio.
mudou em vez da sua habitual abordagem calma. Começou a reconhecer subtilmente, no início, e depois mais diretamente, que as coisas estavam a mudar na sua vida durante entrevistas e aparições na passadeira vermelha no final de Language Not Registered for Generation. Início de Language Not Registered for Generation Reeves começou a dar a entender que estava a reavaliar as suas escolhas de carreira quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de regressar para John Wick Language Not Registered for Generation. A sua resposta foi marcadamente diferente dos anos anteriores em vez do seu entusiasmo habitual. Hesitou em admitir que, embora adorasse a personagem, não estava se o seu corpo conseguiria aguentar as exigências físicas extenuantes novamente. Nunca se pode dizer nunca. Disse numa entrevista, mas os meus joelhos neste momento estão a dizer que não posso fazer outro John Wick. Foi um raro momento de vulnerabilidade de um ator que há muito se orgulhava de ultrapassar a dor em nome da sua arte. As observações de Reeves não passaram despercebidas aos fãs e aos membros da indústria, que começaram a especular que este poderia ser o início de uma transição de carreira, em que ele se afasta de papéis fisicamente exigentes. A série que explorou o design de motos e o artesanato artístico não foi apenas mais um projeto para Reeves, foi profundamente pessoal e permitiu-lhe mostrar um lado diferente de si próprio, um lado que não estava ligado a sequências de ação ou a uma série de filmes sobre a criatividade e a inovação. Embora o seu amor pelo cinema não tivesse diminuído, era evidente que estava a começar a dar prioridade a projetos que estivessem de acordo com os seus interesses e capacidades em evolução. Então veio a tão esperada confirmação de Constantine Language Not Registered for Generation, uma sequela do seu filme favorito de culto de Language Not Registered for Generation, ao contrário de John Wick, que exigiu um extenso treino físico e trabalho de acrobacias. Mesmo com o mesmo nível de tensão, o seu entusiasmo por regressar ao papel era palpável e parecia ser perfeito para esta nova fase da sua carreira. Mas mesmo quando avançava com estes projetos, havia ainda uma sensação subjacente de que algo estava a pesar sobre ele. Em entrevistas, parecia mais reflexivo do que o habitual, falando frequentemente sobre o envelhecimento do tempo e a importância de apreciar o presente. As suas palavras, apesar de enigmáticas, sugeriam uma luta interna que os fãs começavam a perceber mais do que nunca. Havia a sensação de que Reeves estava numa encruzilhada. Continuaria a forçar o seu corpo para além dos limites ou começaria a dar prioridade ao seu bem-estar a longo prazo e haveria algo mais que ele não estava a dizer? Os acontecimentos de Cannes e a decisão provocaram uma onda de preocupação na sua base de fãs, que começaram a perguntar-se se trataria apenas de se afastar dos papéis de ação ou se haveria algo mais para um ator que passou décadas a manter a sua vida privada em segredo. Estes momentos de honestidade foram raros e reveladores e, embora Reeves ainda não tivesse dito nada de definitivo, era evidente que a mudança estava no horizonte. Os fãs tinham notado as mudanças, as hesitações, o cansaço que se insinuava na presença outrora inabalável de Keanu Reeves, mas nada os poderia preparar para o que aconteceu a seguir. Num evento de imprensa originalmente destinado a discutir os seus próximos projetos, Reeves apresentou-se perante uma pequena audiência, agarrando-se às bordas do pódio como se estivesse a estabilizar-se. Desta vez, as suas mãos tremiam ligeiramente. A sua voz habitualmente calma estava carregada de emoção. Não posso continuar a guardar este segredo, disse finalmente, com a voz a quebrar na última palavra. A sala ficou em silêncio por um momento e ele ficou parado, com os olhos virados para baixo, como se estivesse a reunir forças para dizer o que viria a seguir. Lutando contra a dor, fingindo que podia simplesmente ultrapassar isto como sempre fiz, admitiu, pestanejando rapidamente, com o maxilar a apertar-se à medida que lutava contra a emoção. Mas a verdade é que já não consigo fazê-lo. Nunca mais serei capaz de desempenhar papéis como o de John Wick. Mal acima de um sussurro, sempre o fiz. Mas desta vez o meu corpo está a dizer-me que acabou. Para Keanu Reeves, um homem que construiu uma carreira desafiando as probabilidades, tanto no ecrã como na vida. Isto foi mais do que um simples diagnóstico. Foi uma admissão de derrota, algo a que nunca se tinha permitido antes de os seus joelhos, danificados por décadas de sequências de ação punitivas, terem finalmente cedido e nenhuma quantidade de terapia de treino ou de pura força de vontade poderia mudar isso. Para processar tudo isto, o público, uma mistura de jornalistas, profissionais da indústria e fãs de longa data, não o pressionou para mais nada. Mas não havia mais nada a dizer. O homem que passou toda a sua carreira a avançar a todo o custo, chegou finalmente a um muro que não podia escalar. Com Keanu Reeves forçado a afastar-se dos papéis que o definiram, fica a dúvida sobre o que o futuro reserva a um ícone que nunca soube abrandar.